sobre o Supremo Tribunal Federal. Vamos tratar desse assunto, mais especificamente sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Dias Toffoli. Para isso, a gente vai conversar agora com a Cássio Miranda, doutora em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Muito bom dia, professor. Bom dia, querida. É um grande prazer falar com você e com os nossos ouvintes da TMC. Muito obrigada. Eu disse que a gente ia falar especificamente sobre o ministro Dias Toffoli e agora eu explico por quê. Nós vamos trazer aqui, então, a decisão da CPI do crime organizado, que aprovou convite ao ministro Dias Toffoli, também aprovou convocações, quebra de sigilo envolvendo a empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, tudo isso que a gente foi descobrindo nas últimas semanas em decorrência do caso Banco Master. Então, eu queria perguntar, primeiro, professor, se é normal esse tipo de aprovação, de convocação, a gente ver um ministro do Supremo possivelmente indo a uma CPI e tendo esses sigilos quebrados. A gente vai ter informações que dizem respeito à vida íntima de um ministro do Supremo. Joana, não é normal. E não é normal, primeiro porque nós estávamos acostumados até então com um certo respeito entre as instituições. E é óbvio, os membros destas instituições se davam ao respeito. E também não estávamos acostumados porque há uma certa discussão, há uma certa divergência sobre a possibilidade ou não de convocação de um ministro. Se vocês refrescarem a memória, nós tivemos há 1 ano, 2 anos atrás, até uma discussão sobre uma eventual instauração de uma CPI do Judiciário. E essa CPI do Judiciário caiu por terra exatamente por isso, porque foi determinado que uma CPI não poderia investigar as decisões do Judiciário. Só que a situação agora é diferente. O ministro está sendo investigado em virtude do eventual cometimento de crimes. E por conta deste eventual cometimento de crimes ou de ilícitos, é óbvio que não há nenhuma restrição. Então, muito provavelmente, nós teremos pela primeira vez na vida um ministro do Supremo Tribunal Federal instado a comparecer a uma CPI e tendo que justificar as suas ações por conta destes fatos todos que você mencionou. Então, professor Acácio, a gente me parece aqui que há um risco de sair, digamos, da letra fria da lei escrita e entrar para uma questão que é política e institucional. Isso me parece grave, porque aí a gente, perdão pela redundância, a gente sai da letra escrita e entra, da lei escrita e entra para uma seara que não é exatamente, fica etérea, né? Fica sem fundamentação. É mais ou menos isso ou eu estou exagerando? Se fosse uma discussão, Felipe, só por conta do teor das decisões dos ministros, seria exatamente isso, algo etéreo, e aí haveria supostamente uma sobreposição do legislativo em relação ao judiciário. Se você tiver curiosidade, se nossos ouvintes tiverem curiosidade, isso chama crime de hermenêutica. Quando um juiz comete um crime quando decide, supostamente comete um crime quando decide. Mas no caso do Toffoli, não. Ele supostamente praticou condutas ilícitas sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a rigor, não há uma vinculação com as suas decisões. A rigor, com eventuais benefícios, eventuais prerrogativas que decorrem do exercício do seu cargo. Por isso que a sua ponderação é perfeita, mas eu acho que é uma interpretação contrária. É letra fria da lei efetivamente. Não fosse, se fosse algo etéreo, ele não poderia ser convocado. Alvarez? Professora Cássio Miranda, lembrando aos nossos ouvintes aqui, doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal. Então, só trazendo aqui, professor, ainda na questão do ministro Toffoli,
A gente sabe, né? Tem um velho dizer romano que nos ensina que nem tudo que é permitido é honesto. A lei orgânica da Magistratura Nacional, conhecida como LOMAN, que rege as ações dos ministros, ela permite um ministro supremo ser sócio de negócio desde que ele não seja gerente ou administrador. Uma das grandes questões que surgiram com o ministro Toffoli é justamente o resort Itaiaia, lá no Paraná, do qual ele é sócio, mas não é administrador. E aí eu volto ao velho ensinamento romano. É permitido, mas é honesto? A gente deveria aceitar, o próprio ministro deveria aceitar ser sócio de empresas e continuar no cargo que ele tem hoje? Alvarez, eu faria até uma complementação. Para além do fato dele ser sócio do resort, o resort depois esteve implicado num vínculo com o Banco Master e ele era o relator desse processo. Exatamente. A coisa vai para além do simples fato de ser sócio. Mas respondendo à sua ponderação, a Lei Orgânica da Magistratura permite que juízes de primeira instância até ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sócios de empresas. Há certas restrições quanto aos ramos de atividade. É necessário que esses ramos de atividade não guardem vinculação direta com o exercício da magistratura e, obviamente, eles não podem ser administradores disso. Eu acho que é o que você disse, é algo que nós aprendemos nos primeiros dias da faculdade de Direito. Nem tudo é ilegal, mas existem coisas que não são ilegais, mas são imorais. Talvez seja esse um exemplo, e talvez seja esse o caso que nos leve a magistratura, efetivamente, a refletir sobre isso. Um juiz sócio de uma empresa é muito complexo. Eu vou dar um exemplo que talvez seja o mais comum. Ele é juiz, ele herda uma fazenda, essa fazenda não é administrada por ele, é administrada por um irmão, por um parente, mas tem um CNPJ. E ele está judicando numa comarca na praia. E essa fazenda fica no interior, às vezes de até outro estado, não aquele estado onde ele exerce a magistratura. Em termos práticos, não há nenhum tipo de influência. Não há nenhum tipo de influência, mas nós sabemos também que num país como o nosso, onde as instituições e essas oligarquias institucionais têm muito valor, pode ser que o fato de um sócio juiz traga certos benefícios no dia a dia, independentemente da distância, independentemente do tipo de vínculo. É óbvio que essa não é uma regra, mas é algo bem plausível diante do nosso contexto. Por isso que eu acho que, para além dessa imoralidade, nós temos uma oportunidade de discutir a manutenção disso na Lei Orgânica da Magistratura. Mas aí precisa mexer na lei? Não dá para a gente só criar mecanismos para cobrar ética, em vez de toda hora ficar mexendo em lei? A rigor, nós nem precisaríamos de lei para isso, né? Inclusive para magistrados. Mas eu acho que as circunstâncias atuais provam o contrário. Repito, não é algo generalizado, mas é algo que tem acontecido, inclusive, na corte mais alta do país. Essa sua ponderação, Alvarez, nos leva até essa discussão do Código de Ética, que tem sido tão debatido nos últimos dias. Eu acho que não há necessidade de um Código de Ética, porque a própria Lei Orgânica da Magistratura prevê mecanismos, a Constituição Federal, no capítulo que dispõe sobre o Poder Judiciário e que dispõe sobre o Supremo, prevê mecanismos. O regimento interno do Supremo prevê mecanismos, mas esses mecanismos, sem muito enforcement, sem muitas normas sancionatórias, não têm servido de muita coisa. Então, eu acho que a regra deveria ser respeitada. Se não está sendo respeitada, que pelo menos surjam mecanismos que restabeleçam essas regras. Nós ouvimos aqui na TMC o professor Acácio Miranda, que é doutor em Direito Constitucional pelo IDP, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. E já fica o convite para outras conversas, até porque esse assunto não acabou e parece não acabar tão cedo. Então, um grande abraço, professor Acácio, e até uma próxima oportunidade.